Olá pessoal, professor Eduardo Lama falando com vocês. Vamos abordar um dos objetivos do roteiro, que é áreas funcionais cerebrais relacionadas à memória. Então, quais seriam as principais regiões ou principais áreas do sistema nervoso central que estão relacionadas com memória? Primeiramente, entender que existem dois tipos de memória, né? A memória de longo prazo e a memória de curto prazo. A memória de longo prazo, que é a que nos interessa, né, no momento, ela ainda vai se dividir em memória explícita e memória implícita. E a partir de agora, nós vamos falar um pouquinho sobre essa memória explícita, né, que ainda vai ser subdividida em memória episódica e memória semântica. Quais são as áreas que estão relacionadas com o reconhecimento, né, a evocação de uma experiência pessoal, né, do seu aspecto autobiográfico, dos eventos que nós participamos e que nós vamos evocar a partir da memória? Então, a neurociência tem trazido para nós que a principal área relacionada com o arquivamento, né, e a consolidação dessas informações passa a ser o córtex frontal. Esse córtex frontal, sendo observado externamente, numa visão superolateral do encéfalo, ainda vai ser subdividido em córtex pré-frontal anterior, córtex pré-frontal dorsolateral, córtex pré-frontal ventrolateral. Então, os vários neurônios localizados nessa região do córtex pré-frontal são os neurônios responsáveis pela consolidação da memória, por manter essa memória, né, persistentemente arquivadas nesses grandes centros, né, de memória, de relação com informações de memória. Tá? Para provar que essas áreas são estimuladas, alguns pacientes foram submetidos a uma ressonância magnética funcional, né? E através da técnica de esquadrinhamento, né, ou seja, a formação desses pequenos quadrinhos, né, coloridos aqui, até em cores mais escuras e mais claras, nós conseguimos identificar as regiões do encéfalo. Então, as áreas em vermelho, né, elas representam áreas que foram ativadas, né? Essa área da parte mais anterior do lobo frontal, ou seja, a região de córtex pré-frontal, em pacientes que foram submetidos à estimulação, né, de sua memória episódica, apresentaram sinais positivos, né, apresentaram sinais de ativação dessa região. Tá? Então, provando que a região do córtex pré-frontal ela vai ser ativada durante a solicitação da memória episódica. Não só o córtex pré-frontal é ativado, mas com uma grande área do córtex temporal inferior. Então nós temos aqui a região do lobo temporal, né? Observem que poucas áreas foram ativadas, mas especialmente na região do córtex temporal inferior. E daí a gente lembrar que existem estruturas importantes na região do córtex temporal inferior, né? Aí a gente vai encontrar hipocampo, né? Córtex entorrinal. Então, são estruturas que fazem esse intercâmbio ou fazem essas sinapses, né, que conseguem manter uma rede de relações ou uma alça ou um circuito de relações com o córtex pré-frontal. Então, córtex pré-frontal e córtex temporal inferior são alças ou são vias ou circuitos de comunicação para a circuitaria da memória. Tá? Em relação à memória explícita do tipo semântica, né, aquela relacionada com o reconhecimento de fatos, o aprendizado de um novo idioma, né, a partir de novos conceitos, ela está muito relacionada com determinadas áreas encefálicas, especialmente relacionadas com o córtex visual. Então o córtex occipital ele passa a ser um córtex importante para o reconhecimento visual do objeto, tá? Da letra, da forma, né? Para que essa informação ela seja encaminhada, né, sinapticamente para o córtex pré-frontal e essas informações também transitem pela região do córtex temporal inferior,
Então, a região do córtex temporal inferior, a parte mais inferior desse lobo temporal, ela passa a ser uma área também bastante estimulada. Então, os neurônios dessas estruturas constitutivas do córtex temporal inferior são bastante ativados durante uma solicitação de memória semântica. Então, o processo que nós temos, né, as vias de comunicação, a circuitaria praticamente da memória explícita, ela depende de dois grandes sistemas. Né? Um sistema mais cortical, tá, a nível de córtex frontal, e um sistema mais temporal, ou seja, de estruturas localizadas na região temporal. Então, essa imagem mais externa da região do encéfalo ou do cérebro mostra para nós o córtex entorrinal como sendo uma região ou uma estrutura que recebe informações e que vai projetar essas informações. Lembrando que o córtex entorrinal, né, é uma estrutura que vai fazer sinapses com o próprio hipocampo, fazer sinapses com a amígdala, né? Essa amígdala fará sinapse com o hipocampo, então nós temos aqui um circuito de comunicações, onde as informações, chegando no córtex entorrinal, elas vão ser enviadas para o sistema límbico, vão ser enviadas para o hipocampo, e através desse circuito, né, partindo do hipocampo, nós vamos ter conexões ou projeções com a região do córtex, né, do córtex frontal e também de estruturas relacionadas, por exemplo, como o córtex cingulado anterior, parte mais anterior do giro do cíngulo, a área septal, que representa a região de prosencéfalo basal, tá? Conexões feitas com neurônios da região do córtex órbito-frontal, tá? E também continuam sendo retroalimentados para a região do córtex inferotemporal, ou temporal inferior. Tá? Então a gente continua tendo essas conexões sendo enviadas para as suas proximidades, né? Ou à distância também. Então essas informações da memória explícita, elas são processadas, né, nessa região do córtex temporal inferior, vão ser enviadas, né, uma vez que elas estão temporárias nessas estruturas, vão ser enviadas para as regiões mais corticais, para regiões mais altas, mais superiores, né, córtex cingulado, área septal e o próprio córtex pré-frontal, para que futuramente essas informações se encontrem consolidadas, né, e permanentes ao nível do sistema de memória. Né? A memória implícita, ela vai estar mais correlacionada com procedimentos, né, com a memória de habilidades, a partir de um treinamento, a partir de um aprendizado. Né? Inclusive também relacionando com essa memória implícita associativa e não associativa, né? As habituações que são desenvolvidas, os hábitos, né? A sensibilização de um determinado ato que futuramente vai ser condicionado. Né? Então, essa memória implícita, ela foi estudada pela neurociência, identificando que a principal área, né, de processamento dessas informações é a região do córtex temporal inferior. Tá? Córtex temporal inferior é uma região que vai ser formada de estruturas que apresentam alta atividade, alta ativação e que representam, na verdade, formados por neurônios que apresentam essa caracterização, né, de registro desses engramas de memória. Então aqui a gente tem uma imagem de uma esquematização de um cérebro antes do treino, né, onde experiências anteriores já condicionavam uma certa atividade do córtex temporal inferior e que ele recebeu treinamento, e após o treinamento essas informações estavam muito mais registradas ou arquivadas nessa área em decorrência da sua atividade cerebral aumentada, né, de neurônios relacionados com o córtex temporal inferior. Tá? Então aqui a gente tem a demonstração, né, através dos estudos da neurociência, provando que o córtex temporal inferior ele é bastante ativado na memória implícita, e não poderia ser diferente. Né? O hipocampo ele passa a ser uma estrutura que está relacionada, por exemplo, com memória espacial, né? E está localizado nessa região do córtex temporal inferior. Córtex entorrinal
né, que já foi estudado por nós, que tem relação direta com reconhecimento de posicionamento de objetos, tá? Então, o giro parahipocampal, o córtex parahipocampal, então todas essas estruturas ficam localizadas aqui na região do córtex temporal inferior e estão relacionadas diretamente com a memória implícita. Tá? Pessoal, isso que eu queria trazer para vocês e nós continuamos a nossa discussão do laboratório morfofuncional. Até lá.